Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a audiência pública para discutir o plano de cultura de Feira de Santana. De capoeira. Bel Pires. Sim. Bom, eu quero fazer uma solicitação. Primeiro, a tolerância de alguns minutos para o início da minha fala. E segundo, a autorização da presença dessa casa para falar do púlpito. Daqui de cima. Por que só fala no público? Com o terno. Não é? Você pediu quantos minutos? São 5. Cinco minutos, porque tem outros para falar, tem mais pessoas para falar e nós vamos ter outra audiência pública logo depois. Me parece que os vereadores aqui, eles não estão muito preocupados com isso, que nós temos menos de 50% aqui para audiência sobre um tema como cultura. Portanto, não me vem justificar que teremos outra audiência pública. A prioridade é essa aqui. A prioridade é discutir o plano de cultura. Então, portanto, eu exijo que se respeitem também as nossas autoridades. Meu nome é Josivaldo Pires de Oliveira, eu sou professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia, sou mestre de capoeira, coordenador do Malungo Centro de Capoeira Angola. Eu fiz graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, mestrado, doutorado na Universidade Federal da Bahia e pós-doutorado em História do Brasil na Universidade Paulista. Respeitem as nossas autoridades também. E é desse lugar que eu quero falar. O lugar de capoeira, já que não se acertam os nomes dos agentes culturais, minha mãe chama Maria, meu pai chama José, me chame de capoeira, porque o meu nome, esse eu sei qual é. Eu quero iniciar da seguinte forma, não irei repetir os colegas aqui, nem mesmo os nobres vereadores, que pontuaram questões de ordem técnica e conceitual da escrita técnica do plano. Eu quero pontuar uma outra questão. Como historiador, eu sou consultado por algumas editoras, que me pedem pareceres técnicos para propostas. Digo a vocês que algumas delas, inclusive aqui da Bahia, né? E o que é que eu faço? Tenho bons dicionários na minha casa. A minha formação é nas ciências humanas, com o pé na antropologia, mas às vezes vem texto que, com um campo de conceito que eu não domino. Os meus bons dicionários me ajudam a destravar a compreensão do texto e me dedicar a ele sem ferir e sem trair uma produção intelectual investida por um grupo, como no caso desse que produziram, né? Desse grupo que produziu o plano de cultura. Desta forma, eu quero discutir aqui algumas questões muito básicas. Quando você ocupa uma casa como essa, cadeiras numa casa como essa, você entende que tem um desafio pela frente. O primeiro desafio eu preciso aprender mais. Porque eu represento um conjunto muito diversificado de pessoas e que pensam de forma diferente e que dominam conceitos e informações diferenciadas. Na minha limitação, eu peço ajuda. É para isso que funcionam as consultorias. Portanto, eu quero me prender aqui nesse pouco minuto que ficou para a minha fala, a intervenção do único vereador que me parece que é contrário ao texto do plano. Porque nenhuma outra fala se colocou contrária. Como a representatividade ela está completamente questionável aqui, né, eu vou entender dessa forma. A casa, pelo menos a casa de hoje, só o único que questionou foi o vereador Edvaldo, né? Então eu quero lembrar o seguinte: cultura é um conceito que exige por demais de quem avalia um texto quando chega em suas mãos. E eu fiquei muito triste quando nós paramos para poder pensar que quem está questionando o plano está confundindo logo de pronto o conceito de identidade de gênero, de sexualidade e sexo. Eu citaria alguns autores para que melhorasse a leitura do senhor vereador.
né? Eu citaria, por exemplo, Michel Foucault, filósofo francês, que inaugurou um grande debate sobre a questão de gênero e o conceito de sexualidade nas ciências humanas, e que deveria estar nessa casa quando fosse ler o plano. Se eu tenho dúvidas sobre o conceito de sexualidade, eu consulto uma boa bibliografia, para não correr o risco de comprometer a seriedade dessa casa, confundindo conceitos básicos para quem domina a informação, como sexualidade, gênero e o próprio sexo, né? Portanto, eu queria convidar aos colegas a relerem o texto e, na dificuldade, consultar o próprio conceito de cultura. Cultura não é aquilo que só serve para mim. Cultura não é aquilo que eu só entendo a partir do meu lugar social e, inclusive, cultural de fala e de visão de mundo. O que é cultura para mim pode não ser para o outro. Mas se eu legislo nessa casa, eu não só legislo para os meus grupos, eu legislo para os cidadãos e cidadãs ferenses. Sendo dessa forma, o meu posicionamento, a minha leitura, a interpretação que eu deva tirar de um documento que a comunidade me delegou responsabilidade é, no mínimo, compreender na e por e pela diversidade. Inclusive a diversidade de compreensão a partir da multidisciplinaridade. Eu não posso pensar as questões apenas da perspectiva da minha orientação religiosa, apenas da perspectiva de um domínio de um campo apenas conceitual. Eu preciso entender que a sociedade ela me desafia. Eu preciso entender que a diversidade me desafia. Eu preciso entender que as pessoas que estão do outro lado do vidro, do outro lado da parede de vidro, elas pensam, elas entendem, elas têm atividade intelectual, portanto, tem crítica política e tem crítica epistemológica. A minha verdade não é a verdade de todo mundo. A minha verdade, ela deve ser o ponto de partida para entender e compreender as possibilidades de outras verdades. E falar em nome de um público, em nome de uma comunidade, não é falar em nome do meu grupo de pertença específico. Legislar para uma sociedade é legislar na diversidade, para a diversidade. E se essa não for a compreensão, eu sinto ter que adiantar que, do ponto de vista da compreensão como intelectual, como agente cultural, eu não encontro competência nesse profissional para avaliar uma produção de muitos punhos. Encerro aqui dizendo para vocês que essa produção foi feita de muitos punhos. Eu fui convidado como mestre de capoeira, fui convidado como historiador. Tenho 5 livros publicados pela editora da Universidade Federal da Bahia, editora da UNEB, livros lançados na Feira Internacional do Livro de São Paulo. Portanto, nós temos pessoas para todas as necessidades no processo de elaboração desse plano. E se é para acusar, se é para julgar sem compreender, do ponto de vista epistemológico inclusive, e para que se esclareça o que é epistemologia, são as possibilidades e caminhos para a construção da ciência e do conhecimento. Se respeitem as pessoas que foram consultadas para a elaboração desse plano. E se essa casa, ela não se sentir à vontade, entender que o colega vereador, ele não acumula o intelecto suficiente para essa compreensão, eu me coloco à disposição para essa consultoria. Muito obrigado.